Eu gosto muito do tema dessa série, que é não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E a gente já tem ouvido coisas tão preciosas, não é verdade? E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Deixa eu ver se vai funcionar esse negócio. Espera aí que eu recebi instruções. Gente, se não está funcionando. Eu liguei. Foi. Deus é bom. E eu queria perguntar para você, qual foi o último plano que você abandonou? A gente está no mês de julho, segundo semestre. Então, assim, aqueles planos que a gente faz no começo do ano já foram por água abaixo faz um tempo. Não é verdade? Então, eu queria que você falasse aí para a pessoa do seu lado rápido. Não é para contar a história da sua vida. Mas, assim, fala para a pessoa do seu lado qual foi um plano que você fez para esse ano que você já abandonou. Pode ser emagrecer, ler mais livro, ir na academia todo dia. Vai, qual que foi? Muito bem, muito que bem. É só um. Eu sei que tem muitos, mas é um só, compartilha um só. Muito bom, muito bom. Isso não é para te desanimar, amém? 2026 está aí para a gente fazer outros planos e colocar eles em prática, em nome de Jesus. Amém, queridos? E os planos que a gente faz, às vezes a gente fala, né? A gente fala muito disso quando começa um novo ano, né? Porque a gente fala, não começou, agora vai, né? Agora vai, agora está indo no meu caso, desde 91, agora vai, entendeu? Não foi ainda, mas a gente vai chegar lá. Isso tem a ver com perseverança. Tem a ver com aquilo que a gente escolhe perseverar, com aquilo que a gente escolhe continuar fazendo. E eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Mas eu não quero falar sobre uma perseverança de pequenos planos. Porque existe a perseverança diária, não é verdade? Se eu escolho ir na academia, eu escolho todos os dias aquele pequeno passo para que aquilo faça uma diferença grande na minha vida. Não é verdade? Agora tem a perseverança de uma vida. Existe algo mais profundo. Existe uma escolha mais profunda que nós fazemos, que impacta profundamente e permanentemente a nossa vida. Amém? E para a gente começar, eu queria contar uma história para vocês. Foi. Você está passando ou está indo de verdade? Está indo. Ele está passando, então não está indo. Essa daqui, gente, é a Ellen. O nome dela é Ellen Berhane. Algum de vocês já ouviu falar da Ellen? Não? A Ellen veio de um país chamado Eritreia. A Eritreia é um país na África. E a fama da Eritreia é que ela é a Coreia do Norte da África. Imagina só que país maravilhoso para se nascer, não é mesmo? É um país conhecido por ser muito fechado, e fechado principalmente ao Evangelho. E a Ellen, então, é uma cristã na Eritreia. Então, ela vive uma vida simples, não é mesmo? Ela conheceu a Jesus e ela começou a estudar mais a Bíblia. E ela chegou num momento em que ela falou, como é o tema da nossa série, como a gente ouviu o pessoal falando lá na igreja de Atos, eu não posso mais deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E a Ellen começou a ir nas ruas e falar sobre o Jesus que ela conhecia. E ela começou a falar, e as pessoas começaram a ser impactadas. E o governo da Eritreia conheceu a Ellen. Porque as pessoas começaram a chegar e falar, tem uma moça lá que está falando demais. Então a polícia foi lá, pegou a Ellen na rua, prendeu ela, falou, Santa, você não pode mais falar sobre essas coisas, tá bom? Ela falou, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, tá bom? E aí eles soltaram ela, e ela continuou falando. E a Eritreia, ela é um país que, assim, existem algumas igrejas que são controladas pelo governo. Então, o governo é quem dá a mensagem, o governo é quem diz daquilo que pode ser falado, e existem as igrejas que são clandestinas. Nós, se vivêssemos na Eritreia, seríamos uma igreja clandestina, uma igreja escondida, né? Por quê? Porque nós gostamos da palavra de Deus, não é verdade? Então, o governo não deixaria a gente ler a palavra de Deus e aprender como nós aprendemos aqui. E aí a Ellen gravou um CD, ela é cantora, ela gravou um CD, e aquele CD começou a ser distribuído entre os jovens na Eritreia. E o governo descobriu. Ela gravou na surdina, mas o governo descobriu e a Ellen foi presa, mais uma vez.
E aí eles chegaram para ela, escreveram um documento e falaram: Ellen, é o seguinte, se você assinar esse documento aqui, dizendo que você não conhece, não segue esse Jesus, nós liberamos você. Vocês acham que a Ellen assinou esse papel? Ela não assinou, gente. E diferente disso, ela falou que começou a ver que tinha muitos jovens presos na cadeia que precisavam conhecer a Jesus, e ela começou a pregar lá dentro. Ai, Jesus. Imparável, imparável. E aí eles falaram: não dá para você ficar aqui, mas a gente também não pode te soltar. Então o que eles fizeram? Eles mandaram a Ellen para uma prisão de criminosos muito perigosos, que ficam no deserto da Eritreia. E é uma prisão onde as pessoas são colocadas dentro de containers. Ela ficou presa neste lugar por quase 3 anos. As temperaturas dentro de um container durante o dia chegam a mais de 40 graus e à noite a menos de 0. Lá ela foi espancada, ela foi torturada de todas as maneiras que vocês podem imaginar. Porque a ideia é que as pessoas sejam realmente isoladas nesses lugares. E ela começou a orar e perguntar para o Senhor, falou: Senhor, e agora? Eu fui fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, e o que eu estou fazendo aqui agora? E o Espírito Santo começou a encher o coração dela mais uma vez, e o que ela fez? Montou um estudo bíblico. Se reuniu com outras mulheres que estavam presas nos containers, e começou a fazer um estudo bíblico com elas. E lá elas estudavam a palavra, elas cantavam, e durante os quase 3 anos que a Ellen ficou presa naquele container, ela espalhou a palavra de Deus para as pessoas que estavam lá dentro. E muitos ouviram falar do Evangelho num país completamente fechado a Jesus, porque essa mulher resolveu perseverar em meio a uma pressão inimaginável. Depois de um tempo, diversas organizações conseguiram libertar, que a Ellen fosse liberta. E ela se mudou para a Europa, porque ela já estava muito debilitada. Ela estava com a saúde muito debilitada, ela quase morreu. Porque ela foi muito espancada, ela foi muito torturada. E hoje ela vive contando o testemunho dela, ela já esteve aqui no Brasil. E ela continua sendo uma bênção. Mas com esse testemunho poderoso, de que muitas pessoas puderam ouvir o Evangelho pela primeira vez, porque ela resolveu ir além, ela resolveu perseverar. E é uma história semelhante, por exemplo, que a gente vê do Steve, o missionário que a gente apoia, que está lá na Índia. Quantas vezes eu me lembro que o Steve já mandou mensagem de que amigos pastores dele foram assassinados por pregar o Evangelho. Eu vi a foto dele que o César postou na semana passada, colocou aqui na semana passada, 2 filhos pequenos, correndo risco de vida para construir uma igreja, para falar do Evangelho de Jesus. Irmãos, isso é perseverança. Mas de onde vem essa perseverança? De onde vem? Porque às vezes a gente olha essas histórias e fala, se eles dissessem que não, se a Ellen tivesse assinado aquele documento, às vezes a gente pensa, talvez ela pudesse ter se preservado e alcançado mais pessoas. Será? Por isso eu quero falar com você, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 5. Nós não vamos ler o texto inteiro, porque é um texto muito longo. Mas abra sua Bíblia em Atos 5. A gente vai contextualizar um pouquinho, ainda o início daquilo que o Senhor começou a fazer naquela igreja. Aqueles cristãos, os discípulos, que agora apóstolos, né? Mas aquela igreja já recebeu o Espírito Santo, e a palavra estava sendo pregada, e as pessoas estavam sendo acrescentadas à igreja. E aí as pressões começaram a chegar. No capítulo 4, a gente já vê os discípulos sendo presos, sendo interrogados. Né? E aí a gente chega no capítulo 5, onde muitos sinais e maravilhas eram feitos. O povo tinha grande admiração. Né? O capítulo 5 fala para a gente, muitas pessoas não queriam ficar perto deles, mas admiravam muito. As pessoas falavam, isso aqui é meio perigoso. Mas eles são pessoas admiráveis. E aí, os apóstolos são presos. Pedro e João são presos por ordem dos líderes religiosos, que estavam com inveja daquilo que estava acontecendo. E um anjo os liberta da prisão. Acontece um grande milagre. Eles estão lá presos, entra literalmente um anjo, abre a porta lá de onde eles estão presos, libera eles saem, continuam a pregar. No dia seguinte, os líderes chegam lá e falam, ué, cadê? Ninguém sabia. Foram encontrar eles pregando o Evangelho de novo. Então, eu queria ler com vocês do versículo 27 até o 42. Se você puder abrir aí na sua Bíblia, para que a gente possa ler junto.
E aqui são os religiosos, né, o Sinédrio falando para eles: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem. E mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte de Jesus. Pedro e os apóstolos então responderam: nós devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou num lugar de honra à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Nós somos testemunhas dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Você pode passar para mim, por favor? Aí, obrigada. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. E em seguida ele disse aos demais: israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas ele foi morto. E os seus seguidores se dispersaram. E o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e o seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem estes homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo eles serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. E os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus era o Cristo. Então a gente vê que a igreja então começa a sofrer pressões, começa a sofrer perseguição. Jesus havia sido morto por conta dos religiosos daquela época, né? Para cumprir o plano de Deus. E aquela igreja viva, cheia do Espírito Santo, começa então a ser também perseguida pelos religiosos. E qual que é a grande questão? O que eles dizem para os discípulos? Vocês precisam parar de falar desse Jesus. Isso precisa acabar. E aí os discípulos respondem: nós não podemos. Nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. E aí eles continuam falando. Os seguidores de Jesus começam a ser questionados, interrogados, presos, açoitados. E aí a gente vê que lá no capítulo 7 de Atos, Estevão é morto por causa disso. Estevão é apedrejado até a morte por causa do Evangelho. Por causa do compromisso dele em pregar a mensagem de Jesus. Mas o mais surpreendente de tudo isso é que eles permaneceram falando de Jesus e não mudaram a sua mensagem. Assim como a gente vê o Steve permanecendo, todas as vezes que a gente tem notícias dele, está treinando líderes, está levantando a igreja, está lá orando, está lá com a esposa dele, com os filhos dele, sobrevivendo às pressões, assim como a gente vê na história da Ellen. Assim como a gente vê esses irmãos, eles permanecem fiéis à mesma mensagem. Eles não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Eles não podem, eles não conseguem. E a igreja... acho que eu repeti, perdão. E eles começam a sofrer a perseguição e eles começam a perseverar. A grande coisa é que eles começaram a perseverar. Eles escolheram perseverar. Eles não podiam parar. E a gente vê lá no versículo 42 de Atos 5 que a gente acabou de ler. Todos os dias. Repita comigo, todos os dias. No templo e nas casas, eles continuaram falando do quê? Que Jesus é o Cristo. Você percebe, meus irmãos, que eles não falaram: vem aqui para você aprender a ter uma vida mais próspera. Vem aqui para você descobrir o que é a verdadeira felicidade. Vem aqui para você ser melhor. Não.
Irmãos, a mensagem daqueles homens e daquelas mulheres é: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, prometido, é o Rei de Israel, é o Rei de todo o mundo, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Jesus é o Cristo. Essa era a grande mensagem perigosa que aqueles homens e mulheres pregavam e que permaneceram pregando mesmo em meio às pressões. Agora a pergunta que a gente faz é por quê? Primeiro, por que essa era uma mensagem tão perigosa? E segundo, por que eles se mantiveram pregando isso diante de uma pressão tão grande? Diante de um perigo de vida, do risco de perderem a vida. Meus irmãos, hoje a gente para por muito menos. Eu paro por muito menos. Qualquer mínimo risco que eu perceba me bota para trás. Não posso arriscar, eu tenho filhos. Eu não posso arriscar. Eu tenho família. Eu não posso arriscar. Deus tem um propósito para mim. Eles não pararam. Eles não pararam. E diferente do que a gente ouve da cultura por aí, da cultura coach, que hoje é muito famosa, né? A perseverança tem pouco a ver com uma escolha que nós fazemos. Uma simples escolha que nós fazemos. Especialmente em momentos de pressão e dificuldade. A perseverança, na verdade, é resultado de uma vida que nós escolhemos viver. Ela é fruto de uma vida que nós escolhemos viver. A gente pode chegar aqui e falar: não, tá bom, agora eu vou perseverar. Agora eu vou continuar. Queridos, nós não conseguimos por nós mesmos. Isso é o resultado de uma vida. É resultado de pequenas escolhas de uma vida que nós escolhemos viver diante do Senhor. Aqueles homens e mulheres, eles seguiram em frente, mesmo enfrentando a morte, porque havia algo muito maior em seu campo de visão. Eles estavam enxergando além. Eles estavam enxergando além. E eu queria falar com vocês hoje de algumas coisas que a gente vê nos capítulos de Atos 1 até 5, que mostra quais foram as sementes que fizeram com que nascesse aquela tão grande perseverança no coração dessas pessoas. O que na igreja de Atos a gente pode ver que fez com que eles continuassem e se mantivessem fiéis àquela palavra. Se mantivessem fiéis falando sobre Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos falar sobre 4 pontos agora. E 4 pontos que nos ensinam muito sobre como nós também podemos perseverar. E o primeiro deles é que aqueles homens e mulheres estavam cheios do Espírito Santo. Essa talvez seja a primeira grande marca que a gente percebe na igreja de Atos. Jesus é morto, Jesus ressuscita, ele fica um tempo com os discípulos, depois ele vai aos céus, mas ele deixa o seu Espírito. Ele deixa o seu Espírito. E lá em Atos 1:8, a gente vê Jesus falando: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Olha a promessa de Jesus. Vocês vão receber poder. É o dunamis, né, que a gente ouve Jesus falando. Vocês vão receber poder. Mas não para por aí. Vocês não vão receber poder para parar em vocês. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Queridos, o Evangelho chegou a nós porque aqueles homens e aquelas mulheres receberam o Espírito Santo. Foram empoderados pelo Espírito de Deus e não pararam de pregar. Não pararam de pregar. Eu e você estamos aqui hoje porque eles perseveraram, eles deram a vida por uma mensagem. Por uma mensagem poderosa. Como a gente ouviu a Ale falando aqui no vídeo. Transformou a minha vida. E agora eu quero que essa mensagem impacte outras mulheres. Alcance outras famílias. Chegue em outras pessoas. O Espírito Santo faz isso com a gente. Enche a gente de poder. Esse poder envolve sinais e maravilhas. Envolve cura. Envolve transformação, é verdade. Mas envolve uma capacitação poderosa para falar. Para falar quando eu tenho vergonha. Para falar quando eu sou perseguido. Quando eu sofro pressão. Para falar mesmo quando as coisas não estão bem dentro da minha casa. Mesmo quando eu não estou feliz. A gente cantou agora: eu sou feliz com Jesus. Queridos, isso não é uma emoção. A felicidade que nós encontramos em Cristo não é uma emoção. As emoções passam.
A felicidade que nós encontramos em Cristo é a fé firme, fundamentada em Jesus, na salvação que a gente recebeu de uma vida que ninguém mais pode dar para a gente. E que a gente não pode construir para nós mesmos. Nós não podemos, irmãos. É verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo enche a gente dessa convicção. A gente vê lá nas cartas de Paulo falando, ele é o selo. Jesus não só fez por nós, morreu e ressuscitou por nós. Ele deixou um selo. Vocês pertencem a mim. Vocês são filhos. E por causa desse selo que nós recebemos, nós também recebemos convicção, poder e capacitação para testemunhar sobre Jesus. Amém, queridos? Em João, já está ali embaixo, eu passando as coisas que não é para passar. Em João 14, Jesus, quando vai anunciar o Espírito Santo aos discípulos, ele fala, o Pai enviará o encorajador, o Espírito Santo, como o meu representante. E ele vai ensinar para vocês o quê? Todas as coisas. E os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. O Espírito Santo vai ensinar para vocês todas as coisas. É como Jesus aqui do nosso lado, habitando dentro de nós. Nos ensinando aquilo que nós precisamos saber. Nos lembrando daquilo que Jesus nos disse. Irmãos, às vezes a gente está caminhando e a gente sofre pressões, a gente sofre dificuldades. E de repente você ouve uma voz doce dentro de você, te lembrando do dia que Jesus te encontrou. Te lembrando das palavras doces que Ele nos diz. Isso é o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. E nos ajuda a prosseguir. Nos mantém fiéis. Amém, queridos? Então eles estavam cheios do Espírito Santo. E isso fazia com que eles pudessem prosseguir. Você pode passar o próximo para mim, por favor? O batismo, então, no Espírito Santo envolve sim os dons, envolve poder, mas ele principalmente aponta para Jesus. Queridos, se nós estamos buscando o Espírito Santo para nós mesmos, o Senhor não vai derramar mais sobre nós. Porque o Espírito Santo aponta para Jesus. Ele aponta para Jesus. Ele nos enche para apontar para Jesus. Ele cura as pessoas para apontar para Jesus. Ele transforma vidas para apontar para Jesus. Amém? Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Então nós nos tornamos perseverantes quando nós estamos cheios do Espírito Santo, porque nós nos lembramos de todas as palavras de Jesus. Nós nos lembramos do que Jesus fez por nós. E aí então nós falamos, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu experimentei e daquilo que eu tenho visto as pessoas experimentando ao meu redor, na minha célula, na minha casa. Eu não posso deixar de falar da transformação que eu tenho visto na minha família. Não posso. O Espírito Santo enche a gente dessa convicção e dessa capacitação. E foi isso que fez com que aquela igreja perseverasse. Amém, queridos? Em segundo lugar, eles tinham um compromisso com a oração. Então, eles não receberam o Espírito Santo e pararam por ali. A gente vê no livro de Atos constantemente eles se reunindo para orar. Aquela igreja se reunindo para orar. A gente vê lá, Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Quando a gente lê lá Atos 1, depois de Jesus subir aos céus, a Bíblia fala para a gente que os apóstolos, junto com as mulheres, eu amo que Atos fala isso, os apóstolos e as mulheres se reuniram e foram orar. E aí então eles receberam o Espírito Santo. Mas esse não era o fim. Eles continuaram orando. E aquilo continuou fortalecendo o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Para que eles pudessem permanecer. Eles oravam constantemente. Eles tinham um compromisso com a oração. Um compromisso com a oração. Depois que nós tivemos filhos, a oração já era algo importante na nossa casa, mas depois que as crianças nasceram, a gente chegou num ponto que a gente falou, se a gente não orar, a gente está lascado. A gente não sabe como criar eles. A gente pode ver aula na internet, a gente pode pagar gente para ensinar a gente. Não existe, queridos, alguém que vai nos ensinar melhor do que o Senhor, que conhece e ama os nossos filhos.
Se eu quero que os meus filhos conheçam a Jesus, sejam seguidores de Jesus, eu tenho que ter um compromisso com a oração. Se eu quero perseverar na minha maternidade, eu preciso ter um compromisso com a oração. Aqueles homens e mulheres entenderam isso. Eles entenderam que não era só receber o Espírito Santo, eles tinham que permanecer numa conexão profunda com o Senhor. Então eles fizeram. Eles se reuniam constantemente. Nas casas, no templo. Estavam juntos, compartilhando a palavra, tendo comunhão e orando. E orando. Se mantiveram orando. Eu posso citar aqui 1 milhão de textos para vocês. Só de Atos, daqueles irmãos orando. Quando a gente vê lá em Atos 4, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, quando eles são presos pela primeira vez, os discípulos são presos pela primeira vez e interrogados. A Bíblia fala que eles saem da prisão, eles se reúnem com a igreja e vão orar. E vão orar, e se entregam mais uma vez ao Senhor. E sabem que eles precisam de Jesus para serem fortalecidos. Eles dependiam de uma vida de oração. A oração nos mantém perseverantes, porque ela coloca os nossos olhos onde eles devem estar. Coloca os nossos olhos em Jesus. E lá depois em Efésios, na carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, lá no capítulo 6, dos versículos 18 a 20, Paulo ensina a gente sobre isso. Ele fala, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Olha isso. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dEle, como é o meu dever. Paulo pediu a oração dos irmãos para que ele pudesse perseverar. Os irmãos da igreja de Atos sabiam que eles precisavam orar por eles e uns pelos outros para que eles pudessem perseverar, fiéis àquilo que eles viram e ouviram, anunciando que o quê? Jesus é o Cristo. Não há nenhum outro. Então eles constantemente se reuniam para orar. Para orar. Quando nós nos mantemos, queridos, comprometidos com a oração, o nosso coração se mantém conectado com o coração do Pai. Então nós ouvimos aquilo que Ele quer dizer, nós ouvimos aquilo que Ele quer fazer, nós conseguimos perceber as pessoas que Ele quer que a gente perceba. Nós uma vez tivemos a oportunidade de ter contato com o pastor Edilio. Eu e o Gu, a gente foi num evento X e ninguém falava inglês. O tradutor dele tinha ido embora e aí tinha eu e o Gu lá. E chamaram ele para acompanhar o Edilio e a esposa dele. Gente, eu fui tão abençoada naquele dia. Tão abençoada. Porque eles começaram a contar para a gente como era a vida deles. O Edilio é um pastor na Indonésia, ele tem uma igreja gigante na Indonésia. Só que a Indonésia também é um país que sofre perseguição. O Edilio, ele está numa lista do governo de cristãos procurados. Eu acho que ele é o quarto, né? Terceiro ou quarto, e os outros 3 estão na igreja dele. A galera tá ótima por lá. E aí a gente começou a perguntar para eles, eu fiquei curiosa, né? Eu falei para a esposa dele, eu falei, senhora, como é que você vive sabendo que seu marido pode ser assassinado a qualquer momento? Ela falou, eu sei a mensagem que ele prega. E eu sei que se ele tiver que ser morto pelo Evangelho, ele vai ser, e eu vou permanecer. E aí eles contaram para a gente que eles não podem falar do Evangelho abertamente lá, então os pequenos grupos, as células começam a orar pelo agente de paz. Eles falam que quando Deus mostra uma família para eles, eles falam, Senhor, nos mostre qual é o agente de paz. Quem é a pessoa por quem o Evangelho vai entrar naquela família? Mas, queridos, como é que eles vão saber sem orar? Como é que eles vão saber? Então as células se reúnem, eles são fortalecidos, então eles começam a orar, Senhor, levanta essa pessoa, mostra pra gente. E aí eles começam a sair para almoçar com essas famílias, ter refeições, convida para comer uma refeição, para estar junto. E aí de repente o Senhor mostra. É alguém que pede uma ajuda, é alguém que fala, poxa, minha mãe está doente. E aí o Espírito Santo fala, ó, é esse aqui.
É esse aqui. Vocês estavam orando, é esse aqui. E assim, o evangelho tem alcançado as pessoas na Indonésia. A Indonésia é a pérola do Islã. Vocês sabiam disso? É o grande exemplo para os muçulmanos. Mas Jesus está alcançando aquele país. Por causa de homens e mulheres comprometidos com a oração. Cheios do Espírito Santo e perseverantes. Que não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Mesmo diante de ameaças de morte. Eles não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram, porque eles se mantêm conectados ao coração do Pai através da oração. Amém, queridos? E nós podemos também. Isso é para nós também. Irmãos, nós, pela graça de Deus, não somos perseguidos aqui no Brasil. Você corre risco de vida para falar do Evangelho? Se a gente sair aqui falando na rua, a gente pode ser até zoado, é verdade. Mas ninguém vai tentar matar a gente não vai para uma lista do governo. Mas a gente também sofre pressões. A gente também sofre dificuldades. E às vezes isso paralisa a gente. Paralisa a gente. E é por isso que a gente precisa se manter conectado ao coração do Pai. Ouvindo aquilo que Ele está falando para a gente. Sendo nutrido pela videira verdadeira. Amém, queridos? Orar nos mantém perseverantes porque coloca os nossos olhos onde eles devem estar. E a verdadeira oração lança fora todo medo. O medo de perder, o medo de adoecer. O medo de talvez nossa família não encontrar salvação. Tantos medos que nos cercam. A oração lança fora todo medo. Porque ela nos conecta ao verdadeiro amor. Ao perfeito amor. Que é o amor do Pai por nós. Amém, queridos? Então, além de estarem cheios do Espírito Santo, aqueles irmãos tinham um compromisso constante com a oração. Em terceiro lugar, eles estavam satisfeitos em Jesus. Eles estavam satisfeitos em Jesus. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Atos 4, a gente vai ler dos versículos 32 a 35. Diz o seguinte: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Gente, só vive desapegado assim quem encontrou satisfação em um lugar maior. Não é possível. A gente pode até, sabe assim, fingir um desapego. Ai não, eu sou desapegada. Mas tem umas coisinhas que são só minhas. Não é verdade? Ai da Olívia se ela mexe nas minhas canetas. São minhas. Eu sou uma mulher de 34 anos com ciúme das minhas canetas. Mas a gente faz isso em proporções maiores. É meu, eu preciso me apegar. Se eu perder minha casa, como é que vai ser? Se eu perder minha família, como é que vai ser? Se eu perder meu emprego, como é que vai ser? Se eu perder essa oportunidade, como é que vai ser? Se o meu carro quebrar, como é que vai ser? Eu não posso viver sem isso. Aqueles irmãos entenderam que nada era deles, porque eles já tinham alcançado o que era mais importante. Ontem a gente estava assistindo The Chosen, e a gente estava assistindo a cena da Santa Ceia, né? Eles falaram o nome do que era, eu não vou me lembrar agora. Mas tem algo que os judeus fazem na Páscoa, que eles recitam algumas palavras, né? Então eles falam: se Deus tivesse nos levado ao deserto e não tivesse aberto o mar, teria sido suficiente. Se Deus tivesse aberto o mar, mas não tivesse afogado os nossos inimigos, teria sido suficiente. Se Deus tivesse afogado os nossos inimigos e não tivesse nos dado a terra prometida, teria sido suficiente. Quer dizer, Deus não precisava ter feito mais nada. Irmãos, nós fomos alcançados por Jesus. Eu e você estamos aqui pela graça e pela bondade de Deus, porque Ele nos alcançou. Porque um dia Ele nos encontrou. Ele nos encontrou. E aí nós podemos dizer: Senhor, se o Senhor não fizer mais nada por mim, já foi suficiente. Quando nós recebemos isso do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos desapegar das nossas coisas. Eu posso compartilhar, eu posso ver quem tem necessidade e falar: está aqui, meu irmão, eu compartilho do meu com você.
Não sobra muito, mas o que sobra, ó. Ou nem o que sobra, vamos dividir aqui. Vai ser suficiente para nós dois. Porque o mais precioso nós já temos. Amém, queridos? Essa convicção no coração daquela igreja fez com que eles pudessem continuar. Porque eles não estavam apegados àquilo que eles podiam perder. Eles não estavam. Eles já não tinham mais nada a perder. A vida deles já estava entregue a Jesus. Amém? Então eles conseguiam perseverar. Eles podiam olhar para frente, para o alvo, vendo que havia algo mais importante que eles precisavam anunciar do que as coisas que eles podiam manter. Eles estavam completamente satisfeitos em Jesus. E principalmente na promessa de que Ele voltaria. Amém? Nós podemos nos manter firmes nessa promessa. O mesmo Jesus que nos encontrou, que nos salvou, um dia vai voltar. E nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com Ele. A gente cantou, né? Não posso te ver, mas posso sentir. Hoje nós podemos sentir, mas um dia nós vamos ver. Você já parou para pensar nisso? Um dia você vai olhar para Jesus. Tem aquela música, né? I Can Only Imagine, é uma música mais antiga, né? Ele fala, eu fico imaginando como é que vai ser quando eu te ver. Será que eu vou te abraçar? Será que eu vou ajoelhar? Será que eu vou chorar? Eu fico pensando nisso, eu falo, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou ficar tão chocada. Eu não sei, vou ficar paralisada. Agarrar Jesus e falar, chega. Não vou mais ficar longe de você, nunca mais. Gente, um dia isso vai acontecer. Ele vai voltar. A Bíblia fala que todo olho vai ver. Todo olho vai ver, não vai ser escondido. Jesus não vai vir raptar os seus. Todo mundo vai ver, todo mundo vai ver. Jesus descendo glorioso, todo poderoso, nos levando com Ele. Todo mundo vai ver, Ele vai reinar. O Rei coroado vai reinar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso. Ele vai reinar. Quando nossos olhos estão nisso, quando a nossa satisfação está nisso, nós perseveramos, meus irmãos. Porque aí então vai ser a coroação de tudo que nós recebemos do Pai. Nós fomos salvos, nós recebemos o selo, nós nos mantemos conectados. E então Ele vem buscar a gente para viver com Ele. E aí a Bíblia diz que depois do milênio, Deus, o Pai, vai vir habitar com a gente. Meu Deus, gente, imagina isso. Imagina Deus passeando no nosso meio. Vai ser glorioso. Vai ser nada nessa vida se compara a isso. Nada. E quando nossos olhos estão fixos nisso, como estavam daqueles irmãos e daquelas irmãs, nós conseguimos prosseguir. Satisfeitos. Satisfeitos porque aquele que é o nosso dono nos alcançou, nos encontrou, nos salvou e Ele vai vir nos buscar. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Nós podemos perseverar em meio às provações, porque quando nós estamos satisfeitos em Jesus, nada que nos seja oferecido pode ser melhor do que Cristo. Nada, nada. Pode até parecer, mas não é. Amém? E por fim, aqueles irmãos e irmãs criam naquela mensagem poderosa. Aquela não era uma mensagem que eles tinham ouvido só. É a mensagem que transformou a vida deles. Transformou a vida deles. Leia comigo Atos 2. A gente vai ler um pouquinho picotado, se você puder abrir aí a sua Bíblia. Atos 2, de 22 a 24. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno a realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Versículo 33. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Isso é Pedro testemunhando diante do Sinédrio. Aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus levantou e fez Senhor e Cristo. Um homem não pode pregar uma mensagem dessa se ele não crer profundamente nessa verdade. Isso não permanece, meus irmãos. Qualquer coisa que a gente vai perseverar em fazer nessa vida, em viver, é por causa do que Deus já fez em nós. Na transformação que o Evangelho fez em nós. Eu amo que uma vez o pastor César ensinou a gente como que a gente testemunha. Quem eu era, o que Jesus fez e como eu sou agora. É isso. É isso. É por isso que eu posso perseverar com Jesus. Porque eu era uma pessoa desesperada, suja, triste, me sentindo abandonada, esquecida. E aí Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. E hoje eu sou filha. Eu sou filha. E é por causa dessa mensagem poderosa, meus irmãos, que nós podemos anunciar às outras pessoas e falar: vem conhecer esse Jesus que eu conheci. Vem conhecer esse Jesus que transformou a minha vida. Mas sabe, meus irmãos, isso não é algo que a gente decora. Não é algo que nós decoramos. Vou te falar, se isso fosse só algo que a gente decora, a Alê, como ela falou aqui no vídeo, ela não teria permanecido na célula depois de ter sido confrontada. Não é verdade? Eu não teria permanecido depois de ter sido confrontada. Mas tem algo mais profundo. Crer nessa mensagem poderosa de que Jesus é o Cristo tem a ver com o que nós vivemos com Cristo. Tem a ver com como nós fomos alcançados por Cristo. Eles criam naquela mensagem poderosa. Eles tinham fé. Fé. Uma certeza firme daquilo que eles ainda não podiam ver. E eles caminhavam nessa certeza, perseverando em meio às provações, perseverando em meio à perseguição, perseverando em meio ao perigo de perder a própria vida. Queridos, se nós não tivermos fé na obra de Jesus, se nós não crermos de todo o nosso coração que aquilo que Jesus fez é verdadeiro, não é uma figura de linguagem. Jesus morreu a pior morte no nosso lugar. Ressuscitou no nosso lugar. Para nos dar salvação, para acabar com a separação que nós tínhamos de Deus. O véu se rasgou, acabou a separação, nós somos conectados de novo, reenxertados na videira. Isso é realidade. Não é um negócio que alguém falou: deixa eu contar aqui para vocês uma historinha legal, para ver se vocês acreditam em Jesus. Não, ele morreu, ele sofreu, foi perseguido, foi espancado, zombaram dele. Imagina você ser o filho de Deus e as pessoas zombando de você. E ele permaneceu. Hebreus fala que ele foi fiel até o fim por causa da alegria que estava proposta. Vocês sabiam que quando a gente canta aquela música é Ele, que fala, e Ele virá, e Ele traz consigo a sua recompensa, a recompensa não é nossa não, gente, é dele. A recompensa que Ele traz consigo é a sua igreja. É a igreja santa, pura, imaculada, que Ele morreu para salvar, eu e você. Nós só perseveramos crendo nessa mensagem poderosa, meus irmãos. Não dá para continuar sem isso. Não dá. E não dá para continuar nas coisas simples da vida. A gente levanta da cama, a alegria que nos está proposta é: Jesus morreu por mim. Eu creio nessa mensagem poderosa e eu posso prosseguir. Eu posso prosseguir e trabalhar, não olhando só para o meu umbigo, mas olhando quem está ao meu redor e precisa conhecer essa realidade. Eu posso perseverar, passando pelas dificuldades que às vezes eu enfrento com os meus filhos, e falar: Senhor, me ensina a fazer deles discípulos. Me ensina, para que o Tito e a Olívia sejam testemunhas do Senhor. Para que eles experimentem no coração deles aquilo que eu experimentei. A salvação que eu experimentei. A transformação que eu experimentei.
Irmãos, não dá para a gente viver uma vida supérflua com Jesus. Não dá. Não dá para a gente viver um evangelho raso. Tem muita gente pregando um evangelho raso hoje. Vem para Jesus que você vai ganhar mais. Vem para Jesus que a sua vida vai decolar. Talvez não decole. A Ellen foi presa num container. Imagina se ela cresce num evangelho que só promete para ela uma vida melhor. Vocês acham que ela permaneceria com Cristo? Jesus não morreu para dar para a gente uma vida melhor. Jesus morreu para fazer da gente santo. Para conectar a gente com Deus. Para que a gente pudesse viver perto dele e anunciar nas coisas que nós temos visto e ouvido. Na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas do nosso trabalho. Eu preciso disso. Eu preciso ter coragem e perseverar nessa mensagem, irmãos. Eu preciso disso para os meus filhos. Eu preciso disso para falar para as pessoas que estão perto de mim. Eu preciso disso para comunicar a minha família. Porque, queridos, eu não quero perder a minha família para o inferno. Não quero. Eu não quero. Nem para o inferno, nem para um evangelho raso. Que não traz transformação nenhuma. A fé daqueles irmãos e irmãs era em um Jesus que causou uma transformação tremenda na vida deles. Que fez com que eles se desapegassem de tudo aquilo que eles conheciam para viver corajosamente para Jesus. Corajosamente para Jesus. A igreja perseverava porque tinha fé. E parece meio óbvio, mas a fé vai além de acreditar. Ela envolve depositar confiança. A minha confiança está em Jesus. Está na obra que Jesus fez. E naquilo que Ele continua fazendo através do seu Espírito Santo em mim. Aquela igreja creu. Ela creu em Jesus logo no início do seu ministério. Ela creu em Jesus na sua morte. E ela creu em Jesus na sua ressurreição. Eles depositaram toda a sua confiança nas palavras de Jesus e na expectativa da sua volta. Isso levou eles a obedecer, a perseverar e testemunhar de quem Jesus era. Amém, queridos? A fé profunda e genuína em Jesus e em suas palavras nos leva a uma vida de obediência. E uma vida de obediência é uma vida de perseverança. Amém, queridos? Eu já vou encerrar, se a banda quiser subir. Qual é, então, a igreja perseverante? O que é uma igreja perseverante? Uma igreja perseverante é uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Que não só recebeu o Espírito Santo, mas que busca ser mais e mais cheia do Espírito Santo. Uma igreja perseverante é uma igreja comprometida com a oração. Que entende a dependência que tem da presença de Deus. Uma igreja perseverante é uma igreja que está completamente satisfeita em Jesus. Que sabe para onde está olhando. Sabe para onde vai. Sabe onde quer chegar. E uma igreja perseverante é uma igreja que crê naquilo que prega. Nós estivemos algumas semanas atrás no GIM em Belo Horizonte. E numa mesa, o GIM é um evento para liderança de jovens, e em uma mesa estava o Dr. Elias Dantas e o pastor Paulo Mazzoni. E aí o entrevistador estava conversando com eles e perguntou para o pastor Paulo Mazzoni: pastor, qual o senhor acha que é a maior ameaça externa à igreja hoje? E o pastor Paulo respondeu uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: eu não acho que a igreja sofre nenhuma ameaça externa hoje. A maior ameaça da igreja é interna, é a nossa coerência. Nós não vivemos aquilo que nós pregamos. Eu não quero ser incoerente, meus irmãos. E eu preciso me arrepender da incoerência que eu vivo muitas vezes. De crer num evangelho que às vezes eu não vivo. Nós precisamos crer na mensagem poderosa que Jesus deixou para nós. Diante disso, eu quero perguntar para vocês qual tem sido a nossa reação quando nós enfrentamos adversidades. E sabe, queridos, no mundo que a gente vive hoje, é difícil a gente experimentar plena alegria. Vocês já perceberam? Tem uma coisa que está indo bem e outra que está indo mais ou menos.
Quando a outra coisa se resolve, é a outra que dá errado. Se a gente fica na expectativa da nossa vida dar certo, a gente vai ficar esperando até morrer. E é por isso que a nossa alegria não está nessa vida. Então, qual vai ser a nossa posição, o nosso posicionamento diante das dificuldades que a gente enfrenta? Das pressões que a gente enfrenta? E, meu irmão, a sua dificuldade pode ser simples ou grandiosa. Pode ser uma doença sem cura. Que você já procurou médicos e médicos, tratamentos e tratamentos, e você não vê resposta. A sua dificuldade pode ser criar seus filhos. Não sei como lidar. Não sei o que fazer. Me sinto perdido. A sua dificuldade pode ser no seu trabalho. Pode ser financeira. Irmãos, as pressões são diversas. A resposta continua sendo a mesma. Encontre Jesus. Encontre Jesus. Onde é que Jesus está nesse meio? Eu sou cheio do Espírito Santo, então eu posso perseverar. Eu vou continuar orando, eu vou pedir oração na minha célula, eu vou orar na minha casa, eu vou orar aqui nos cultos, eu vou orar no meu trabalho, eu vou orar pelos meus filhos, então eu vou perseverar. Eu vou encontrar satisfação em Jesus, em tudo aquilo que Ele já fez por mim, que é suficiente. Então eu vou perseverar, e eu vou viver crendo profundamente, verdadeiramente, na mensagem do Evangelho que diz que Jesus morreu por mim, e por isso eu tenho vida. Eu posso perseverar. Nós podemos perseverar, meus irmãos. Não importa a situação, nós podemos perseverar, meus irmãos. Então qual vai ser a nossa resposta? A gente pode tentar amenizar essas verdades, queridos. O mundo, a cultura deu pra gente, satisfação rápida. Rapidinha. Você tá frustrado? Rola seu feed um pouquinho. Dopamina. E aí depois o buraco parece que fica maior. Não tenho nada contra redes sociais, gente. Usadas com moderação, obviamente. Mas tá aqui, tá na ponta da mão, tá na palma da mão. A gente vive a cultura da satisfação. A gente pode maquiar essa verdade rapidinho, para ela ficar mais leve pra gente. Mas posso te falar, a gente não consegue se manter. Porque aí a gente vai pulando de uma coisa para outra. Isso já não me satisfaz mais. Deixa eu encontrar outro. É outro pregador agora. Isso já não me satisfaz mais. É outra igreja agora. Isso já não me satisfaz mais. O evangelho não me satisfaz mais agora. Deixa eu procurar outra coisa. O evangelho é simples, meus irmãos. É simples. E ele precisa ser aplicado na nossa vida diária. E foi isso que a igreja em Atos entendeu. Jesus é o Cristo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Esse é o firme fundamento. Amém, queridos? Essa é a rocha que Jesus nos ensinou. Isso é construir a casa sobre a rocha. É perseverar na verdade de que Jesus é o Cristo. Jesus ser o Cristo quer dizer que não há outra opção. Não há salvação em nenhum outro lugar. E Ele é o Rei poderoso. E também é o amigo fiel. É a presença doce e amável que abraça a gente. Feche seus olhos no seu lugar, querido. Fale com o Senhor. O que é que você tem visto e ouvido? Qual é a mensagem da sua vida? Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Fala com a gente. O Senhor nos alcançou, nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. O Senhor nos encontrou quando ninguém mais nos viu, o Senhor nos viu. E o Senhor nos trouxe ao reino do Seu Filho amado. Nos deu um selo, nos capacitou com poder, nos ajuda a perseverar, Senhor.
Nos ajuda a perseverar, Senhor. Nós queremos ser perseverantes como a igreja de Atos. Nós queremos ser perseverantes. Diante das pressões dessa vida, nós queremos prosseguir, Jesus. Nós queremos continuar, Jesus. Cheios do Espírito Santo, comprometidos com a oração, satisfeitos em Ti. E com fé, crendo profundamente na mensagem poderosa do Evangelho. Com seus olhos fechados, meu irmão, minha irmã, lembre-se daquilo que o Senhor fez na sua vida. Pense em quem você era, que Jesus fez e em quem você é agora. Aleluia, Jesus. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Vamos ficar de pé. Com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá,
E é Ele mesmo. Se você sente um desconforto ao cantar esta música, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, é porque você precisa se arrepender profundamente. Se você sente um desconforto ao cantar, que eu estou gastando a minha vida por Ele, é porque você está gastando a sua vida para você. Eu aprendi que a gente não pode cantar uma coisa que é uma mentira. Então, uma vez que você cantou, o Espírito Santo está perguntando para todos nós aqui: você está gastando a sua vida por mim? Porque, irmãos, hoje as pessoas existem por muito pouco. Criticaram o meu filho, vou embora dessa igreja. Não deram a resposta que eu gostaria, não sei. Faz um desafio para alguma coisa, nossa, por que estão fazendo isso? E a gente diz, é Ele. Aí o Senhor pede, olha para uma pessoa, talvez eu não. Irmãos, nós não podemos desistir. Obrigado, Maíra, pela nos lembrar da perseverança. Esse pessoal estava satisfeito com Jesus. Ele fez algo na minha vida, quer saber? Eu não preciso de mais nada. Mas hoje eu preciso que as pessoas me agradeçam. Eu preciso ser feliz primeiro. Mas para eu ser feliz eu vou ter que desobedecer a palavra de Deus um pouquinho, mas aí eu vou ser feliz. E a gente vem e diz, é Ele, quando eu estou gastando a minha vida. Irmãos, hoje Ele está fazendo um desafio para a gente ser coerente com esse negócio aí, amém? Desculpa, eu não podia deixar de fazer esse alerta, para a gente não ser hipócrita diante do Espírito Santo que está aqui agora diante de nós, amém, irmãos? Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Não sou você, mas o Senhor está fazendo um confronto aí. E eu ultimamente, uma coisa que eu mais tenho orado, eu tenho perguntado a Deus: Senhor, por que as pessoas desistem tão facilmente? Por que elas querem sempre agora, não é o momento, eu quero descansar, eu não sei se é isso. Senhor, onde estão as convicções, Senhor? Por favor, eu quero que você... A gente não pode, diante de uma palavra dessa, ficar simplesmente dizendo, está tudo normal, obrigado, é isso mesmo. Mas era lá para a igreja de Atos, né? Não, a igreja está aqui. Irmãos, a igreja não existe por sua causa, nem por minha causa, amém, irmãos? A igreja existe apenas por causa de Jesus Cristo. E é porque Ele é o Senhor da igreja, é para obedecer a Ele. Então não tem um outro caminho. Então eu quero fazer uma pergunta: você está disposto a gastar a sua vida por Ele? Você está disposto a perseverar quando tudo der errado? Quando as pessoas não entenderem você? Quando você for injustiçado? Quando as coisas derem errado no seu trabalho? Quando as coisas não saírem exatamente como você pensou? Ele vai continuar sendo o Senhor? Ele vai continuar sendo glorificado na sua vida? Porque isso é uma coisa que pode mudar a eternidade sua e de muitas pessoas. O Espírito Santo está nos confrontando, meus irmãos. Está dizendo, e aí, eu sou o Senhor, aí eu não sou o Senhor. Porque se eu for, você vai viver uma vida sobrenatural, que nem essas pessoas viviam. Quando a gente ouve uma história de uma pessoa que paga um preço de ficar preso 3 anos num container com criminosos, porque estava fazendo algo bom, e nós aqui no nosso país não temos isto. Oh Jesus, o que é que nos impede de comunicar o Teu amor, Senhor? Então quero convidar você a pedir: Espírito Santo, remove do meu coração o que está impedindo eu de ser perseverante. Talvez você e eu tenhamos que tomar uma decisão. O Senhor quer fazer algo poderoso aqui nesta igreja, mas Ele faz através de pessoas, amém? Através de pessoas, e nós podemos ser, você pode ser uma delas. Então quero te convidar a você dizer para Ele: Senhor, eu quero gastar a minha vida, não vou. Porque a perseverança envolve gastar a vida, amém, irmãos? A perseverança envolve permanecer, sofrer injustiças. A perseverança envolve confiar que a mensagem que a gente carrega é muito maior e muito mais poderosa que qualquer problema dessa vida, amém, irmãos? Eu sei que tem muitos aqui gastando a sua vida, e tem outros com medo de gastar, porque um dia eu tive medo de gastar a minha vida, mas o Senhor falou: se eu guiar a sua vida, você vai gastar a sua vida, e eu vou te renovar continuamente,
porque aquele que crê em mim, ele se renova para o pleno conhecimento. Oh, Jesus. O Senhor Jesus está esperando alguns comprometimentos hoje. Se pelo menos uma pessoa a mais se comprometer com Ele aqui, coisas poderosas vão acontecer, amém? Já falei mais que o suficiente. Agora faça essa oração aí. Diga: Senhor, eu quero realmente. Ou então você se arrepende e diz: Senhor, eu não estou gastando a minha vida, eu estou desistindo muito facilmente, eu não quero mais desistir. O Espírito Santo vai fortalecer você de maneira sobrenatural. Você vai deixar de ter vergonha de falar do Evangelho. Você vai deixar de recuar diante de desafios. Você vai deixar de reclamar quando as coisas ficam difíceis. Vá dizendo: Senhor, eu quero gastar a minha vida por Ti. Espírito Santo, levanta aqui pessoas, homens e mulheres, que realmente têm o desejo de fazer algo para além da sua conveniência. Querem fazer algo para além de si mesmo, Senhor. Que não querem a igreja para ter bênçãos, mas querem viver para Ti. Vá dizendo para Ele, porque você é a recompensa de Jesus. Diga: Senhor, eu quero gastar a minha vida. Senhor, eu quero ver pessoas transformadas. Eu quero ver pessoas saindo das trevas para a luz, porque eu disse um sim para Ti, Senhor. Se aqueles que estavam desistindo, diga para o Senhor: não vou desistir, Senhor. Eu não vou fazer toda a minha vida girar em torno de mim mesmo. Eu vou fazer a minha vida girar em torno de Ti, Senhor. Oh, nós queremos, e o Espírito Santo fortalece e traz libertação, Senhor, dessas cadeias de egoísmo que às vezes nos oprimem tanto, porque nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que chega no final e não tem nada para contar, mas uma vida que chega no final e tem toda a glória de Cristo a se revelar. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Você deseja isso, meu irmão? Senhor, é esses todos que entregaram a sua vida, que querem se deixar gastar, enche-os poderosamente do Teu Espírito Santo, prospera-os e abre portas e caminhos para todos os lados, e dá-lhes a força para resistir no momento difícil, porque Tu és muito mais poderoso, Tu és mais que suficiente. Diga para Ele: Jesus, Tu és mais que suficiente. Fala isso para Ele: Jesus, Tu és mais que suficiente. Amém. Vamos aplaudir a Ele, que Ele merece, irmãos.